Estive em Poznan, Lodz e Varsóvia. Milhenhavel e seus subúrbios são horríveis. Está tudo caindo. Durante a era polaca nada foi feito. Há tanto a fazer. Estes canalhas judeus. Os polacos não parecem sequer humanos. Os polacos não morrem facilmente, são imunes. Aqui estabelecer a ordem é uma enorme tarefa. Heine tem demasiado trabalho. Esse trecho é de uma carta da esposa do Himmler para sua família, logo após a invasão dos alemães à Polônia. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixe de se inscrever. Hoje nós vamos conversar a respeito da invasão da Polônia pela Alemanha nazista e pela União Soviética. Em 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia. Eles trabalharam a mentalidade da população alemã para aceitar isso, dizendo que os poloneses e os franceses estavam mancomunados para invadir a Alemanha e desmembrá-la. E aí a SS e os militares, eles forjaram um ataque polonês a uma rádio alemã. Em 3 de setembro de 1939, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha e se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Os poloneses tentaram com todas as suas forças resistir a essa invasão. Varsóvia foi completamente bombardeada, praticamente destruída. O exército polonês teve muitas baixas, tentou resistir, mas não deu. Em 27 de setembro, a Polônia se rendeu à Alemanha. A vida dos poloneses se tornou completamente infernal. A primeira coisa que os nazistas fizeram foi fechar as universidades, porque para ser servo não precisava de um nível universitário. Eles deixaram somente a educação básica funcionando. Pegaram os professores universitários e enviaram para o campo de concentração de Sachsenhausen. Muitas mulheres polonesas foram enviadas como escravas para famílias alemãs. Crianças loiras foram raptadas e também enviadas para famílias alemãs a adotarem. Muitas delas não sabem até hoje que são filhas de poloneses, nunca mais viram suas famílias. E as famílias também não sabem nem o que aconteceu com elas. Uma situação extremamente terrível. Os judeus ficaram numa situação ainda pior. Primeira coisa, os nazistas mandaram eles usarem braçadeiras para eles distinguirem os judeus dos cristãos. Os judeus perderam seus empregos, seus negócios. Os nazistas cercaram pequenos bairros e mandaram todos os judeus morarem lá. Então era uma quantidade imensa de judeus morando em bairros muito pequenos, que eram os guetos. O gueto de Varsóvia foi o maior deles na Polônia. E houve muitas mortes por fome, doenças, frio, não tinha nada que pudesse ser feito. Mas eu vou falar a respeito dos guetos em outros vídeos, porque senão vai ficar muito longo. E a população polonesa foi constantemente perseguida, passaram muita fome, não tinha saneamento básico direito, porque os nazistas cortaram o fornecimento de água, luz, enfim. Uma situação de muita calamidade. Antes disso, os nazistas e Stalin havia firmado um pacto de não agressão, conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. E uma das cláusulas desse pacto era a divisão da Polônia. Antes disso também, Hitler havia assinado um pacto de não agressão com os poloneses, temendo, isso foi em 1934, temendo que a Polônia se juntasse com a França e atacasse a Alemanha naquele momento. E a Alemanha ainda estava muito fragilizada por conta do Tratado de Versalhes e das várias crises econômicas. E muitos alemães estavam ressentidos com esse pacto, porque a Polônia havia herdado alguns territórios alemães por compensação da Primeira Guerra Mundial. Isso estava no Tratado de Versalhes. Então, nesse momento, muitos alemães começaram a se vingar dos poloneses.
Os nazistas, eles viam o mundo dividido entre raças superiores e inferiores. Superiores eram eles, obviamente, os arianos, e muitos outros eram os inferiores, dentre eles os eslavos. Quem eram essas pessoas? Poloneses, russos, ucranianos, bielorrussos, sérvios. Os nazistas pretendiam transformar essas pessoas em servos, em escravos. Tanto é que a palavra eslavo, ela significa escravo. E aquela região era de cooptação de escravos para o Império Romano. Os judeus estavam ali na base da pirâmide, como considerados raça inferior, e eles seriam completamente eliminados. Do lado soviético, a situação também estava bastante complicada. Stalin, ele não via o mundo dessa forma, ele não via os poloneses como inferiores e tal, mas o problema dele com os poloneses vinha da guerra soviético-polonesa, vencida pela Polônia em 1922, que anexou alguns territórios soviéticos à Polônia, alguns territórios ucranianos e bielorrussos. Stalin via também na Polônia um grande problema, o nacionalismo e a religiosidade. Os poloneses são muito católicos. E Stalin, ele queria ter o domínio total e ele assassinava todos aqueles que pudessem ter alguma resistência. Então, de cara, a NKVD, que é a futura KGB, mandou mais de 109 mil poloneses para gulags, que eram campos de trabalhos forçados que ficavam principalmente na região da Sibéria. Também teve o massacre de Katyn, onde 22 mil poloneses foram assassinados na floresta de Katyn pelo Beria. O Beria, ele era o chefe da NKVD e, obviamente, com a autorização do Stalin, ele mandou assassinar 22 mil pessoas que eram oficiais do exército poloneses, intelectuais e padres. E os soviéticos colocaram a culpa nos nazistas, porém havia sido eles que tinham feito esse grande massacre. E muitos poloneses ficaram numa situação bastante complicada, sob domínio dos soviéticos. Aqui o Antony Beevor mostra um relato, vamos ver. As famílias tinham pouco tempo para se prepararem para a viagem terrível e abandonar as suas casas e fazendas para sempre. A maioria se paralisava diante da perspectiva. Pais e filhos eram forçados a se ajoelhar de frente para a parede, enquanto as mulheres tinham a permissão de reunir pertences, como máquinas de costura para ganhar dinheiro onde fossem, utensílios de cozinha, roupas de cama, fotografias da família, uma boneca de trapos e livros escolares. Alguns soldados soviéticos ficavam obviamente constrangidos e murmuravam pedidos de desculpas. Algumas famílias puderam ordenhar a sua vaca antes de partir ou matar algumas galinhas ou um leitão para a viagem de 3 semanas em carroças de boi. Todo o resto deveria ficar para trás. A diáspora polonesa havia começado. Então, pessoal, para compor esse vídeo, eu utilizei como referência esse livro, A Segunda Guerra Mundial, do Antony Beevor. Também utilizei este outro livro aqui, de onde eu retirei o trecho da carta, em Heinrich Himmler, Cartas de um Assassino em Massa. Utilizei também o site do Yad Vashem e do Museu do Holocausto. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um abraço e até mais.